Aí segue o interesse de cada um, está participando ou não. O material vai ficar disposto no sistema, tem uma nova sala virtual começando na segunda-feira, e a gente está alimentando ela com as informações que nós precisamos ter. Beleza? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre membros inferiores. Eu vou dividir essa tela. Calma aí, calma aí. Estão visualizando aí, não? Espera aí que ela vai carregar. Tá abrindo? Tá abrindo. Estão vendo um pé aí? Aham. Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos aí a incidência de pé antero-posterior. Na verdade, isso é um antepé, tá? Eu vou fazer algumas questões depois para vocês perceberem quais são as grandes diferenças e mais ou menos aquilo, para quem não fez a avaliação ainda, como vai ser. Já fez a avaliação aí, Carlos? Eu já. Já fez? Fez, Fabrício? Não, ainda não. Não fez? Então você vai fazer, provavelmente, semana que vem, eles vão disponibilizar aí essa avaliação para vocês. Tranquilo? Eu tentei fazer do professor ali, do Felipe, bem no fim deu uma complicação, que a hora que fui voltar a fazer, tinha esgotado o tempo, não sabia que tinha tempo. Então, cara, é assim, nas avaliações que eu fiz, eu mesmo determinei o tempo e quantas vezes a pessoa poderia fazer a avaliação. Só que a recomendação da instituição foi que cada um fizesse uma única vez, né? E tinha 90 minutos para fazer, 18 minutos para o cara responder cada questão. É lógico que não deu, né, velho? Internet cai, rede elétrica flutua, computador dá pau, desliga e liga só depois. Os alunos não estão acostumados com esse sistema ainda, agora que vão ter que se adaptar na marra, mas vão ter que se adaptar. Então, enfim, agora semana que vem, eles suspenderam tudo, semana que vem vocês vão realizar a avaliação novamente com tempo indeterminado, vai ficar 7 dias disposto às avaliações no sistema e daí por diante. Beleza? Beleza. Gabi, você tá por aí? Manda um oi pra gente. Então, olha só, nós estamos lá com o pé antero-posterior, nós vamos fazer somente a incidência de antepé, então a incidência do meu raio central é perpendicular aqui na região dos metatarsos, certo? Pego aqui, em média, o terceiro metatarso e projeto o raio central no centro do metatarso. Essa parte posterior aqui, ó, do meu navicular para trás, região do meu calcâneo, isso aqui é uma área que eu não tenho interesse nenhum nela. Na verdade, assim, na prática, o antepé já está deixando de ser utilizado. Todas as vezes que você vai num hospital, o médico pede pé completo, tá? Antigamente, nós fazíamos só essa pontinha do pé aqui, ó. Também não se pede mais. Vai lá e pede radiografia completa, radiografia inteira, tá? Mas isso cai em concurso público e se você for para um hospital, por exemplo, como for o Hospital das Clínicas, hospitais que são referências na América Latina, os caras vão pedir isso aí para você provavelmente. Porque como que funciona? O médico estagiário, ele fica lá, o residente, ele tem vários livros de posicionamento lá. E ele faz o quê? O que ele estuda? Ele estuda imagem, é um médico radiologista. Então, chega alguém mancando lá, ele pega o livro, desfolha o livro e vê, olha, esse posicionamento aqui eu nunca fiz, nunca vi. Aí ele requisita aquele posicionamento. Aí você realiza o posicionamento e o médico vê como é, porque ele nunca tinha feito, nunca tinha visto uma radiografia naquele posicionamento ali, tá? Em São Paulo dá muito disso.
O Hospital das Clínicas dá muito disso, porque é um hospital escola de referência da América Latina, então vem todo mundo para lá e ficam fazendo essas presepadas com o pessoal do setor diagnóstico, tá? Então, incidência do raio perpendicular, distância foco-filme não altera, o chassi aqui é 24 por 30 na transversal dividido, significa que eu vou realizar um procedimento antepé aqui em AP, e do outro lado, possivelmente eu faça um oblíquo de antepé, tá? Vamos ver o exercício? Aumente aí. O exercício ficou assim, ó. Eu tenho um navicular aqui, ó, e do navicular para trás eu não tenho interesse do navicular para trás. Contudo, do navicular para frente, anteriormente, eu tenho interesse, é isso que eu quero visualizar. O que principalmente o médico vai visualizar são 4 pontos. Primeiro, sempre da parte proximal para a parte distal. Isso aqui, ó, que é a base do quinto metatarso. Ele quer saber se não houve ruptura aqui, se não houve uma lesão, uma fratura aqui, nessa região. Em segundo ponto, ele vai olhar esse espaço aqui, ó, que fica entre o cuneiforme medial e o cuneiforme intermédio, porque eu tenho uma articulação complexa aqui, e se a pessoa cai, ela acaba se abrindo, se rompendo. Em terceiro lugar, ele vai olhar isso aqui, ó, ossos sesamoides. Ossos sesamoides também funcionam com muita pressão, então pode ser que esteja danificado devido a isso. E essa parte distal da falange distal, que também, pelo fato dela estar mais proeminente no pé, o pé tem uma inclinação, assim como sua mão tem, né? Então, é essa região principalmente que ele vai olhar. Ele vai investigar isso, vai investigar isso, vai investigar isso e vai investigar isso aqui. Se a visualização não bater com aquilo que é a descrição do paciente de dor, aí ele vai pedir um exame específico para calcânio, para hálux e daí por diante, tá? Então, esses processos são necessários para poder visualizar qualquer patologia nessa região. Então, eu vou ter paciente sentado sobre a mesa, perna em flexão, região de interesse sobre o chassi, 24 por 30 na transversal, incidência do raio central, terceiro metatarso, distância foco-filme de 1 metro, proteção do paciente obrigatória, protetor de cônodas e estrutura visualizada. O que você está vendo aqui, você pode falar no caso da avaliação. Ossos do metatarso, tarsos, falanges proximais, mediais e distais, ossos sesamoides. Ponto. Finalizou, tirou 10. Tranquilo? Bem simples esse posicionamento aqui. Estão vendo ainda aí? Não, sumiu tudo, né? Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Oi. Quem está falando aí? Tava vendo bem ali. Peraí que eu vou abrir de novo, porque para mim aqui bagunçou tudo. Nossa. Estão vendo? Não, né?
Eu fechei o programa, vou ter que abrir de dividir de novo a tela aqui para vocês. Vai carregar. Fala, Rogério, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tamara, boa noite. Essa aqui é uma outra incidência, pessoal. Essa aqui nós chegamos a fazer em laboratório? Não estou lembrado, mas é assim. O paciente vai estar em decúbito ventral. Lembra aqueles ossos sesamoides que eu vi no antipé que eu precisava de um exame adicional? É justamente esse exame aqui que eu realizo. Eu coloco o paciente em decúbito ventral, apoio só os primeiros dedos dele sobre o chassi, e o raio central vai entrar póstero anterior, incidindo na região da base do hálux. Parece complicado, mas é complicado, porque se você pega uma pessoa que está com o pé danificado, se você colocar ela nessa posição, ela vai chorar de dor, tá? Então, tem que ser feito com muita técnica para a pessoa não sofrer excessivamente. O chassi aqui é 13 por 18, ó. Chassi bem pequenininho. Porque a imagem que eu vou ter é essa aqui, ó. Eu quero pegar só a base do hálux ali, ó, né? Que é a parte do meu primeiro pododáctilo, e aqui os ossos sesamoides que vão estar na parte distal basal do hálux ali. É só isso aqui que eu quero ver. O médico quer ver se não há esmagamento dessas estruturas aqui, caso a pessoa tenha caído de pé. Aí existe toda uma anamnese feita para as pessoas para o médico poder detectar o que possivelmente é aquela patologia, né? Aquele dano ali. Bom, voltando aqui, continuam vendo aí? Uhum. Aí nós temos o pé, tá? Então, o pé vai ser a incidência em AP desse pé. A incidência em AP dele. E aí nós já falamos na última aula. Aqui nós temos uma angulação de 10 a 15 graus, sentido calcâneo, certo? Sentido podálico, para eu poder visualizar principalmente os espaços articulares que eu tenho aqui, ó. Lá eu peguei do navicular para frente, aqui não, eu quero incluir essas duas partes aqui, medial e lateral do meu pé, para poder visualizar se há desvios dos maléolos. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu escurecer um pouquinho mais essa imagem aqui. Olha aqui, ó. Conseguem observar aqui o desvio do maléolo? Então, tem um maléolo medial, tem um maléolo lateral, e há um desvio aqui, ó. Porque o pé está luxado. Você pode ver que existe aqui um aumento do volume do tecido. Eu vou visualizar justamente isso. Aí é questão de você conhecer a anatomia do membro inferior, tá? Então, eu tenho os ossos, tenho aí o metatarsal, o metatarso, falanges e assim por diante, tá? O sesamoide continua aqui na mesma região de sempre. Sempre observem isso. Eu espero que esse programinha que eu passei para vocês estejam utilizando ele mesmo para poder estudar os posicionamentos. Depois disso, nós vamos vir para calcâneo, o calcâneo axial. Eu tenho uma angulação nesse calcâneo axial aqui, a perna do paciente está estendida e o chassi está na transversal. Posso fazer com o chassi na longitudinal? Posso. Qual a condição para eu fazer com o chassi na longitudinal, Carlos? Como que é, professor? Para eu utilizar um chassi na longitudinal, qual é a condição para que eu utilize o chassi na longitudinal? No caso, tem que deixar, por exemplo, o pé do paciente, tem que deixar ele oblíquo, não é? Para uma melhor eu faço visualização. De 3 graus, tá. Mas eu só uso o chassi na transversal quando eu for fazer duas incidências, certo? Duas incidências, no caso, né? Isso. Duas incidências, exatamente. Essa rotação que você faz no pé, que inclusive aqui não está marcando, eu faço uma rotação interna do pé de 3 graus, certo?
Ok. É isso que você está dizendo, não é isso? Isso. Sim ou não? Isso mesmo. Por quê? Por que eu faço essa rotação? Para daí você pegar, ter, por exemplo, vamos dizer assim, uma melhor visualização dos Visual. ossos. Sim, dos maléolos, né? Então eu tenho Isso, aqui, ó, um maléolo lateral direito e um maléolo lateral esquerdo. Para eu ter essa estrutura perpendicular ao meu fimo, eu tenho que fazer uma pequena rotação interna para poder visualizar ela como ela deve ser, tá? Mas é isso aí mesmo, Carlos. Eu entendi o que você quis dizer. É bem isso mesmo. Fiz o ok. axial, vou fazer o perfil. Então, esse lado aqui eu fiz o axial. Do outro lado, eu vou fazer o perfil, tá? Nessa imagem do perfil, o que o médico ele quer ver? Ele quer ver esse espaço aqui, ó, número 6, que é o seio do tarso. Ele quer ver esse processo posterior do talos e esse trígono aqui, ó. Porque é uma articulação complexa que junta todos os ossos do seu pé juntamente com o calcâneo, tá? Então, alguém aqui já pisou num prego? Quando criança, geralmente todo mundo acaba pisando num prego. Quando você pisa num prego aqui, na região anterior, o prego atravessa as articulações aqui. Mas quando você pisa na região do calcâneo, você não sofre dano, a não ser que ele atinja a espinha do calcâneo, tá? Pessoas obesas também acabam tendo dor na região do calcâneo por causa da espinha do calcâneo que se desenvolve aqui. Na parte superior, eu vou ter o tendão do calcâneo, que não é tendão de Aquiles, tá? É tendão do calcâneo. Aqui, como a imagem usaram muita radiação, não conseguimos observar ele aqui. Fica na parte posterior. Então, basicamente é isso, pessoas. Vou começar o estudo da parte proximal para a parte distal. Então, eu tenho tíbia, eu tenho sobreposição da fíbula, vou ver o trígono, vou ver a parte posterior do talos, tuberosidade do calcâneo, o calcâneo e o seio do tarso. Essa é a principal articulação que nós temos que o médico vai procurar visualizar. Dúvidas? Sim ou não? Tranquilo aí, pessoas? Mas esse raio-x aí dá para fazer só em um filme, se quiser, não precisa dividir, né? Se dá para fazer só num filme e não precisa dividir? É. Como assim? Que ali na imagem tá Como assim? dividido o chassi, né? Está dividido. Eu fiz o calcâneo em perfil desse lado e desse lado aqui eu fiz o calcâneo axial. Sim. Ah, tá, entendi. Entendeu? Fiz o Aham. calcâneo axial. Tá? Eu vou trazer uma imagem aqui. Vamos ver se vocês conseguem visualizá-la. Opa. Olha, esse computador está me dando um show hoje, pessoal. Ele está me dando um show. Estão vendo aí? Estão conseguindo visualizar ou não? A mesma imagem. Perfil A médio mesma lateral. imagem ainda? Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Agora vai carregar aí. Apareceu? Sim. Muito bem. Muito bem. O que nós temos aí? Nós temos aí
na primeira imagem, que é essa imagem que eu vou mostrar para vocês, eu tenho um posicionamento de mão. É isso? Segundo dedo. Segundo dedo. Muito bem. Posicionamento segundo dedo. Agora apareceu para mim aqui. Ô, Rogério, fala para mim, como faço para o posicionamento de segundo dedo? Para fazer o quê? Como eu faço o posicionamento do segundo dedo? A mão em pronação, o dedo sobre o chassi, Ah, o paciente sentado, ah, na extremidade da mesa, mão apoiada em pronação sobre o chassi, os dedos ligeiramente afastados, deixando só o dedo de interesse posicionado, raio central na articulação interfalangiana proximal, distância foco filme, 1 metro, 1 metro. a proteção radiológica, Radiação, o avental de chumbo. Oi? Como que eu calculo a quantidade de radiação? Fala para mim. 2 vezes a espessura, vezes a constante do equipamento. 2 vezes a espessura, mais a constante do equipamento. Constante do equipamento. Mais a constante do equipamento. Muito bem. Você vai visualizar o que aí? A parte distal do metacarpo, falange proximal, falange medial e falange distal, do segundo dedo. Do segundo dedo. Isso, articulação metacarpo-falangiana, articulação interfalangiana proximal e interfalangiana distal. Tá, beleza. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. Em raio-x, nós vemos espaços articulares, certo? Porque qual é o tipo de articulação que eu tenho aqui? É uma articulação sinovial, não é isso? A radiação, ela atravessa a articulação sinovial, ela deixa você visualizar somente os espaços. Só que existem 2 situações que você vai visualizar esse espaço articular. Primeiro, o espaço articular vai aparecer quando a pessoa tiver uma inflamação. Então, por exemplo, a pessoa tem... Como é que chama aquela doença que deixa os dedos tortinhos lá? Artrite. Artrite. Muito bem, muito obrigado. A pessoa tem artrite. Aí eu consigo ver os espaços articulares em um tom de cinza diferenciado, porque está inflamado. Certo? Está inflamado. Se eu também injetar o meio de contraste nessa articulação, também eu consigo visualizar, tá? Quem já fez infiltração aqui de joelho sabe como é. Você coloca uma agulha aqui no espaço articular, tira o líquido, coloca o contraste e radiografa. Ou então, coloca lá dentro um antibiótico. Da mesma forma, onde eu tenho uma articulação sinovial, eu consigo fazer esse tipo de exame. Tranquilo? Deu para entender, pessoas? Entendeu, Carlos? Tranquilo, professor. Tranquilo? Muito bem. A próxima imagem, eu tenho aí o quê? Uma mão, certo? Posicionada sobre o chassi, e embaixo eu tenho as estruturas anatômicas dessa mão. Então eu vou ter distância foco-filme de 1 metro, raio central incidindo no centro da estrutura, a mão vai estar em pronação, o chassi aqui, estão utilizando um chassi enorme, 24 por 30 na transversal, talvez até um 30 por 40 aqui, pelo tamanho da mão, e proteção que não apareceu aqui. A identificação está do lado direito do paciente, está vendo aqui, ó? Esse aqui é o espaço da identificação. Fala para mim, um de vocês. Nessa imagem aqui, eu tenho uma diferenciação dos ossos. Por quê? Por que eu tenho essa diferenciação? Sabe dizer, Carlos? Diferenciação, como assim, professor? Olha aqui, ó. Tá vendo a imagem? A imagem não tem, no centro aí do metacarpo, ela não tem uma parte que é mais clara e outra parte que é mais escura? Tá Tô vendo. isso? Sim. Sim.
Tem uma parte que é mais clara e uma parte que é mais escura. Isso significa que eu tenho uma parte mais densa e uma parte que é menos densa nessa imagem. Certo? Aham. Menos densa nessa imagem. Por quê? Por que essa diferença? É o osso esponjoso e o outro é o osso denso. Um osso esponjoso e um outro osso denso. Como que nós chamamos o osso esponjoso, Rogério? É a medula? Medula? Não, medula é um outro tipo. Tá? Então eu tenho aqui, ó, tanto em um quanto em outro, eu vou ter um osso trabecular, também chamado de esponjoso, né? E vou ter o osso cortical, que é o osso mais denso, certo? Então eu tenho essa diferenciação entre eles. Um é esponjoso, que fica mais ou menos nas laterais, na região da diáfise, e na epífise eu vou ter um osso mais denso aqui, tá? Então eu tenho 3 tipos de células ósseas aqui. Eu tenho aquela que é trabecular, eu tenho a esponjosa, né, esponjosa trabecular, e tenho aqui aquela que é mais maciça. E no meio delas ainda tenho as células medulares, certo? Porque é um osso longo. A mesma forma que eu tenho aqui, eu também vou ter nessa falange distal aqui, ou nessa falange distal aqui, o processo é o mesmo para todas elas. Tranquilo, pessoas? Sim ou não? Tranquilo. Muito bem. Fabrício voltou, Fabrício? Deu uma queda aqui. Deu uma queda? Se levante. Vamos lá, ó. Eu vou mostrar um outro programinha para vocês, que é este aqui, ó. Esse programa é um programa muito bom para você estudar anatomia, tá? Eu aconselho vocês depois pegarem esse programa aqui e buscar estudar através dele. Vamos ver se vocês estão vendo aí na imagem de vocês. Visualizar? É um preto? Estou vendo. É um preto com branco. Tem Isso. 2 pernas aí, certo? Certo. 2 pernas. Só que interessante para você estudar. Toda vez que eu for estudar a parte de imagem, eu vou começar a estudar da parte proximal para a parte distal, correto? Então eu tenho aqui, ó, na parte proximal, na parte distal do fêmur, eu vou ter o côndilo. Então esse aqui é o côndilo medial, esse aqui é o côndilo lateral. Aqui eu vou ter a epífise proximal da tíbia e aqui eu vou ter a tuberosidade da tíbia. Essas estruturas que eu estou falando para vocês aqui são estruturas palpáveis, quer dizer que você pode observar isso no seu próprio joelho, tá? Aí eu vou ter a cabeça da fíbula, corpo da tíbia, corpo da fíbula e os maléolos, maléolo medial e maléolo lateral lá na parte distal. Aqui eu vou ter uma epífise distal da tíbia e o talos. Essa aqui é a observação que eu tenho do joelho em raio-x convencional, certo? Fiz lá meu exame em raio-x convencional, fiz os meus comparativos de perna e o médico não encontrou nada significativo. Ele me pede uma tomografia. Eu venho aqui na tomografia e olha só o que ela me dá. Ele me dá o meu joelho lá na parte superior em axial, ó. E aí eu vou mudando o posicionamento aqui e vou visualizando. Só que aqui eu já consigo ver musculatura, ó, músculo curto do primeiro dedo, olha onde fica. Então, assim, esse tipo de programa para vocês estudarem, ele é essencial para você ir assimilando
quais são os principais pontos e o que é que você tem que visualizar num exame de radiografia convencional. Ó, seio do tarso que nós vimos lá naquele raio-x convencional, aparece aqui novamente, ó. Tá? Então, eu tenho articulação talo-calcânea posterior, se eu tenho a posterior, eu vou ter a anterior, e assim por diante. Eu vou ver se eu consigo passar esse programa para vocês darem uma estudada depois. Então, ó, parte distal da minha perna, lá o meu tornozelo, começo pela parte proximal, tíbia e fíbula, vou ter cistenose tibiofibular, maléolo lateral, maléolo medial, articulação tibio-talar, articulação fíbulo-talar e articulação tibio-talar. O meu talos está logo embaixo. E aqui o meu calcâneo. Isso são coisas que você tem que estudar pouco a pouco, para você ir mensurando a quantidade de estruturas que tem e o que a anatomia pode dar para vocês de retorno nesse meio aí, tá? Porque todas as vezes que vocês for fazer um exame, você tem que saber o que você está procurando. Não é só realizar o exame, apertar o botão e dispensar o paciente. A imagem, ela tem que ter uma estética, ela tem que ter uma profundidade, ela tem que ter uma qualidade mínima e o posicionamento tem que estar correto. Caso isso não aconteça, você vai ter problemas em repetir esse exame. A não ser que a sua intenção seja trabalhar lá num postinho, no bairro onde você mora, e passar lá os próximos 24 anos até se aposentar nesse postinho. Mas daí, você não precisaria estar fazendo um curso tecnológico, você poderia fazer um curso técnico e pedir a Deus para que colocasse você lá no postinho, certo? Aqui não, aqui já é diferente o processo de trabalho. Tranquilo, pessoas? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Eu vou abrir novamente o programa aqui. Nós vamos começar a complicar um pouquinho mais. Nós falamos de joelho na aula, quando nós estávamos em sala, né? E agora nós vamos falar novamente sobre o joelho. O joelho tem uma série de incidências, e nessa série de incidências, nós vamos separar algumas para que vocês façam um trabalho na casa de vocês, no qual vocês vão apresentar depois para a gente em sala de aula, tá? Quando eu falo sala de aula, é sala de aula virtual. Está abrindo aí? Vai abrir. Então vamos lá. Joelho, eu tenho o paciente sentado sobre a mesa, a perna está em extensão, meu raio central está incidindo no ápice da patela. A distância foco-filme não muda, né? Não muda nada. O que vai mudar aqui para mim é só a estrutura para eu poder calcular o meu KVP. A estrutura nós já sabemos como calcular o KV, estrutura vezes 2 mais a constante do meu equipamento, e eu vou visualizar isso aqui. A patela, ela fica com a perna em extensão na parte distal do meu fêmur. Logo abaixo dela, eu vou ter a tuberosidade intercondilar medial e a tuberosidade intercondilar lateral. Eu quero visualizar esse espaço aqui, ó, que eu tenho entre o meu fêmur e a minha tíbia. É isso aqui que eu quero visualizar. 90% dos casos de problema de joelho estão aqui. Vou dar um exemplo. Existem problemas que não resultam de dor imediata, mas com o tempo você acaba sofrendo com eles.
Eu, por exemplo, eu tenho falta de líquido sinovial nessa região só na perna esquerda. Isso significa que quando eu estou com excesso de peso, a pressão causada do meu fêmur com a minha tíbia me provoca dor. E quando o tempo muda, por exemplo, esfriou o tempo muito abruptamente, a articulação se contrai e eu vou sentir dor, certo? Já ouviram falar, olha, o tempo vai mudar, por quê? Porque o meu joelho está doendo, minha mão está doendo. Porque o clima faz com que a sua musculatura relaxe ou se contraia. Na verdade, a temperatura influencia em tudo. Vocês estão vendo aqui que vocês moram em casa de madeira, né? O forro de madeira, o telhado deve ser de madeira, enfim. Você percebeu que à noite a sua casa estrala? Seus móveis estralam? O que é isso? A temperatura da casa está diminuindo, então a madeira está se contraindo devido à queda de temperatura, e aí esses estalos é a movimentação de uma madeira com a outra. O seu corpo, ele funciona da mesma forma. Quando você está com uma temperatura mais baixa, o seu organismo está mais contraído. E ele procura medir essa temperatura corporal e manter o equilíbrio da sua temperatura. Quando ele tenta fazer isso, adivinha o que acontece? No inverno, você urina mais. Já percebeu isso? Quando você está no inverno, você acaba urinando mais, porque a quantidade de líquido na sua bexiga é grande, mas a sua bexiga se contraiu, então você tem que ir mais vezes ao banheiro. Sem falar que parece que sua urina sai mais quente porque ela está mais pressionada. O calor está no centro do seu corpo, então automaticamente ela vai sair com uma temperatura um pouquinho mais elevada. É assim que funciona. Tá? Começamos com o joelho, eu vou subir um pouquinho mais. Nós vamos fazer aqui um túnel do joelho. Túnel do joelho, ele pode ser bilateral ou unilateral. Isso significa que eu posso fazer com os dois joelhos ou com um único joelho. Prestem atenção agora. Só essa incidência de joelho, para eu ver túnel de joelho, existem 3 formas para eu realizá-la. 3 formas. Ela vai estar com a perna num ângulo mais aberto, uma num ângulo intermediário e uma num ângulo bem fechado. Nesse caso, o raio central é angulado superior na região poplítea, lá onde fica a fabela, na região poplítea. E o raio central ele tem que se projetar para o ápice da patela. Para o ápice da patela, certo? Como vai ficar essa imagem? Eu quero ver isso aqui, ó. Parte posterior do fêmur com a tíbia, e aí todo esse espaço aumentado. Porque o pessoal fala que parece um túnel, tá vendo aqui, ó? Aumentou esse espaçamento. Esse espaçamento está maior aqui, ó. E aí, eu consigo visualizar as estruturas que estão nessa região. Cruzado direito, cruzado esquerdo, medir a espessura da cartilagem tibial e assim por diante, tá? Posso fazer um único joelho, eu posso fazer ambos os joelhos ao mesmo tempo. Fora esse procedimento, eu ainda tenho um outro, que é esse aqui, ó. Esse aqui é antero-posterior. No póstero-anterior, eu tinha um posicionamento superior-inferior. No posterior, eu tenho um posicionamento inferior-superior. Aí já complicou um pouquinho mais. Tá? Então, a incidência do raio vai incidir no ápice da patela e vai se projetar para a região poplítea. Saindo na região poplítea, a imagem que eu vou visualizar é a mesma. Eu só mudei o posicionamento do paciente. Se ele está em decúbito dorsal, o raio é superior inferior. Se ele está em decúbito dorsal, o raio é inferior superior. Tranquilo, pessoas?
é justamente isso. Túnel de joelho, patela e fêmur. O AP de fêmur, eu vou entrar com raio central na parte medial da estrutura, e nessa parte medial eu procuro visualizar tanto a parte distal quanto a parte proximal. Geralmente é impossível que isso aconteça, tá? Então eu vou ter que fazer de duas formas. Primeiro eu faço a parte proximal, depois eu faço a parte distal do fêmur, ou em chassis diferentes, ou no mesmo chassi, depende muito da condição do paciente. Aqui, no caso, foi feita duas radiografias, uma na parte proximal e uma na parte distal. Obrigatoriamente, eu tenho que ver acetábulo, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, colo femoral, trocânter maior e menor, tá? E na parte distal eu tenho que pegar a articulação do joelho perfeitamente. Tirando isso, é isso que eu vou mandar para o médico para ele poder chegar a uma imagem diagnóstica. Pessoas, vocês estão aí? Sim. Sim. Ah, pensei que vocês tinham me deixado sozinho, já tá ficando triste. As pessoas têm mania de me deixar sozinho aqui. Voltando lá, vamos continuar com os exercícios. Eu acho que a Tamara não está aí, a Gabriela não está aí. Vou colocar falta para elas. A Gabriela falou que ela está assim. A Tamara também. Ah, agora eu fiquei feliz. Voltamos aqui. Essa é a última imagem que eu vou passar para vocês hoje. Imagem do que é isso aí? Quem pode me dizer? É o cotovelo de Cotovelo? ponta-cabeça. Como é que. O que é que tá de ponta cabeça aí? Cotovelo. É o cotovelo. O cotovelo aí está em extensão ou está em flexão? Tá, extensão. Agora sumiu a imagem? Mas eu Sumiu? acho que é a extensão. Mas acho que é extensão. Tá, extensão? Está aí? Está em extensão. Tá. Como que eu estudo essa imagem, pessoal? Onde é a parte proximal aí, Gabriela? Onde está a parte proximal aí? Ih, agora travou meu computador todo aqui, mano. Alô? Estão aí? Estão aí? Sim, Sim. Estão ouvindo alguma coisa? tá meio Travou, travado, parece. travou tudo aqui, pai. É, galera, travou. Foi bom enquanto durou. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim. Sim, Era, mano.
professor saiu. Saiu pelo jeito. Acabou a aula. Daí, Fabrício, É, acho que saiu, né? Abandonou o avião. pois é. Mas tá ruim mesmo, até aqui em casa caiu hoje. Não se machucou? Não, a internet caiu, mano. Ah, tá. Achei que era você, amigo. Ah, Acho que acho abandonou o que avião. acabou a aula, pessoas. Ele disse que foi bom quando durou. Pois é. Daí, Rogério, e o churrasquinho? Não entendi. E o churrasquinho? Ah, o churrasquinho? Tá esperando trazer a carne, carvão. Então tá, né? Ele acho que o homem não vai voltar mais. Pois ó, que eu vou te dizer agora, cara. Pois ele queria passar mais coisa, né? O cotovelo de ponta cabeça ali ficou pela metade. Pois é. Mas era a última imagem, né? Sim, Acho que a é. última. É, mas daí ele ia passar como é que ia ser o negócio do exercício, né? Um negócio, o exercício, acho que ele vai mandar lá no Nimestre. Ou fica pra Pois próxima é. aula. Sei lá. Eu vi, o professor disse que parece que semana que vem que vai ser as provas, viu? Semana que vem, Aham. eu vou querer ficar com essa do André que eu fiz mesmo. É, parece que A da semana que Gil eu vem vou fazer vai de novo. ser. Eles parece que vai começar semana que vem e daí vai ser disponibilizado por 7 dias aí para fazer. Deixa eu tirar uma foto da. O que ficou bravo? E agora, gente, Perdeu será que ela? acabou? Eu acho que acabou se ele entrar de certo. Ele manda mensagem lá no WhatsApp, né? Perdeu, gente. Pois é. Perdeu no videogame? Se todo Quem mundo falou, foi bom enquanto durou, deu. Vai ver os amigos do pai, vai fazer. Então, saiu todo mundo e não dá mais aula, daí não tem mais ninguém online. Vamos sair daqui. Então vamos sair, né? Agora. Tá, né? Sextou, né? Tá. Até mais. Foi bom quando durou. Hã? Ah, Valeu, negado. valeu.